Olá, bom dia, professor Walter Vander Oliveira. É uma satisfação fazer essa conversa contigo no nosso projeto Compartilhando Saberes, né? Que é uma iniciativa que tem por objetivo fazer uma troca de experiências, né? Por meio de relatos, né? De dirigentes, ex-dirigentes contando seu aprendizado, né? À frente da direção. Nós estamos iniciando um novo ciclo de gestão, né? Obviamente os novos diretores foram empossados pro tempore, mas em breve todos serão empossados e a gente está numa fase aí de troca de informações, de uma transição, né? E nada melhor do que a gente ouvir um ou outro para conhecer o que cada um fez de melhor aí nos campos. Então, obrigado aí por participar. Eu gostaria que primeiro que você se apresentasse e dissesse assim para mim, como é que você chegou à direção? Assim, você tinha o sonho de ser diretor ou isso aconteceu naturalmente? Como é que foi sua trajetória junto ao campus Joinville? Perfeito. Bom, primeiro, bom dia, né, Jesué? Quero te agradecer, dar os primeiros parabéns por esse projeto. Eu acho fundamental para nós a gente ter sempre um diálogo, uma conversa. E eu acredito eu que por todo diretor ele precisa, ele tem esse anseio de ter alguém para conversar, para aquele que já passou a experiência, para aquele que está passando, né? Eu acredito que isso seja uma boa iniciativa que é muito importante, né? E segundo, né, tenho que te agradecer pela oportunidade, né? Também me sinto assim honrado estar conversando junto com você, com os demais diretores, né? Eu acredito que isso é importante para nós, mas também, né, é também uma gratidão, né, um reconhecimento por um trabalho que a gente prestou e fez né, dentro de um campus. Eu acho que cada um entra sempre com aquela vontade, né, de querer poder produzir mais, mas principalmente querer deixar um pouco de si, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer que cada um de nós tem uma forma de trabalho, a gente vem contribuir, a gente deixa um pouquinho, a gente leva muito das pessoas nesse processo da direção, a gente acaba aprendendo muito, levando muito do que é essa característica, né, das pessoas, então eu acho que também é um sentimento muito de gratidão, e também, né, deixa um pouquinho, né, a gente queira ou não, deixa um pouquinho de nós para a instituição, a gente naquele período faz uma contribuição. Bom, te falar um pouquinho, né, não sei o quanto vocês me conhecem, né, mas eu costumo dizer assim, olha, né, para quem sou filho, né, de uma costureira, de um metalúrgico, a gente vem construindo a vida, né, realmente nunca tive desejos, sonhos, grandes ambições, muito menos de ser o diretor de uma instituição onde, em épocas passadas, eu fui estudante, né, então eu costumo dizer assim, a gente tem uma relação, eu tenho uma identidade muito forte com o Instituto Federal, ainda na época do Cefet, né, fui aluno, isso para mim é muito forte, mas nunca tive, né, esse desejo, essa vontade de ser diretor, né, como, né, uma meta, um objetivo. Né. Ela foi construída isso dentro de uma relação que foi junto principalmente com os colegas, com o próprio, né, a própria instituição acaba te mostrando caminhos, né, dentro de um processo. Eu, aí sim, né, como professor, agora em fevereiro de 2021, vou fazer 30 anos como professor, então já faz muitos anos, né, que eu acabei trabalhando como docente e me apaixonando por essa carreira, e dentro dessa carreira, né, uma das coisas que eu percebi é que muitas vezes, como professor, você se sente às vezes frustrado porque você gostaria de fazer algo mais, e muito está relacionado aos processos, ao trâmite, a como a instituição, a organização da instituição como um todo. Nesse processo de construção, né, eu tinha uma experiência já anterior dentro da Escola Técnica Tupi, em Joinville, que me ajudou muito, né, a desenvolver isso. Foi quando eu comecei como professor, lá em 91, 4 de fevereiro de 91, para ser mais exato. Então, quando começou mais à frente, lá eu comecei a perceber que a necessidade, muitos colegas já me apontavam a necessidade, que eles gostavam, né, de algumas características, algumas, eu vou dizer assim, da personalidade de cada um, mas que algumas características eles gostariam que a gente assumisse, ou que eu, né, assumisse a direção, ou então, né, cargos dentro ali, como lideranças, coordenações de curso, e assim começou a se construir uma carreira, para mim, uma carreira dentro da parte mais de administração do ensino. Então, acabei sendo coordenador, né, líder primeiro, depois coordenador de curso, gerente na área de ensino, e tinha tido uma oportunidade, inclusive, de ser diretor dentro da Escola Técnica Tupi, para me mudar para Apucarana, mas na época lá, foi bem a época do meu filho, então parei. Quando eu cheguei no Instituto Federal, né, em Joinville, né, inclusive fiquei muito feliz, né, a Joinville
ter um Instituto Federal, para mim já é uma grande conquista. Quando eu fiz, passei no concurso, comecei a trabalhar, uma equipe muito boa que a gente tem aqui. Logo no início, logo quando eu cheguei, já me pediram para assumir a coordenação do próprio, né, da área na época, né, devido à experiência anterior que eu tinha. E aí eu comentei com eles que eu primeiro gostaria de conhecer como funcionava, né, a estrutura, o próprio Instituto Federal, né, no caso, na época, Cefet ainda, como é que ele trabalhava, como é que funcionava a organização do trabalho. Passou-se um tempo, essa necessidade começou a se crescer um pouco mais, e aí muitos já começavam a apontar a necessidade. Em épocas passadas, daí, né, depois que já estava, né, em alguns cargos de chefia dentro do próprio Instituto Federal, mas cargos menores, né, chefe de laboratório, né, e daqui a pouco o professor Maurício Tax me fez um convite para participar da direção de ensino, né. Na época lá eu estava ainda concluindo as disciplinas do grado na UFSC, de engenharia mecânica, e aí essa oportunidade me veio como sendo algo assim natural, né, vendo assim, olha, gostaria que você trabalhasse a questão do ensino, de diretrizes, de processo dentro do campus Joinville. E foi para mim uma experiência muito gratificante, esses 4 anos. Esses 4 anos viraram mais 4, daí quando terminou ali, o professor Maurício Tax também me incentivou a ir para a direção e acabei parando na direção, né? E esses 4 anos que se passaram na direção lá, né? Sempre me trazem sempre uma boa recordação, um bom trabalho que eu fiz, ou pelo menos, né, que eu acredito muito no trabalho da equipe. Eu acho que é muito mais mérito do grupo que estava ali junto conosco construindo. Perfeito, Seria professor isso, né? Walter. Perfeito. É bom sempre conhecer, né, essas trajetórias, né? Cada ser humano traz aí suas referências, isso é muito importante para a gestão, né? E eu gosto muito da ideia da alternância também de gestão, né? Porque é sempre bom diretores com olhares diferentes, né? Eu gostaria de saber, professor Walter, assim, quando você, vamos supor, olhando para o seu mandato de diretor, né? Eu também fui diretor, eu sempre imagino assim, poxa, eu fiz tanta coisa daquele jeito, né? Aí você amadurece um pouco mais com o tempo, você podia ter feito daquele jeito. O que você faria diferente, assim, na sua gestão como diretor, que você acha, poxa, agora eu vejo diferente, porque eu vejo de outra perspectiva? Uhum. Bom, Josué, né, eu particularmente, né, é engraçado até, eu não tenho eu faria diferente, né? Não, na realidade é um processo natural que a gente tem de evolução do próprio trabalho, né. Eu costumo dizer assim, quando eu assumi, né, a direção, nós tínhamos uma proposta, um projeto, né, de gestão bem claro, porque o Campo Joinville, e eu acho que cada diretor faz isso, ele tem um momento histórico que nós estamos passando, né. Então, você pega o campus em um determinado momento histórico e você leva ele até outro momento. Então, eu acho assim, ó, o que seria diferente se fosse minha continuidade, né? E eu também concordo contigo, né? Eu fiquei muito feliz quando, primeiro, 2 coisas, né, que me deixaram feliz quando no final do meu mandato. Na equipe com quem eu estava trabalhando, o professor Mike, né, se disponibilizar a assumir a direção, a tentar, né, pleitear, né, a ser diretor, a se candidatar, e eu achei isso muito legal. Isso quer dizer que o meu trabalho de formar, né, mais pessoas, né, não só cuidar da escola, mas também formar novas lideranças, eu acho que daí também foi algo importante, que eu gosto de fazer isso, formar equipes, tá? Desenvolver pessoas, eu acho que é algo também da educação que, para mim, né, mesmo como diretor, isso é difícil, né, largar, né, o ser professor. E aí, né, também a segunda coisa ali importante também achei que foi de ter pelo menos uma concorrência, né, ter alguém, né, colocando ideias diferentes, um contraponto, porque o campus como um todo ganha. Isso para mim é natural. Então, falando especificamente do meu mandato, eu tinha lá um contexto natural, né, que eu acho que cada diretor ele tem que ter essa leitura, e para isso ele trabalha com a equipe. Eu tinha lá um contexto de um campus que ele começou, né, em 2006, e eu costumo dizer assim como se fosse um Lego, né, uma montagem. Então ele começa um campus pequeno, mas com potencial, na maior cidade do estado, com potencial de crescimento, e ele precisava esse processo, né, de expansão. Então ele, né, eu começo uma gestão com algumas características muito fortes, que era a questão do processo de expansão. Na época lá, o diretor anterior tinha, né, aliás, vários diretores, mas tinham buscado muito a questão da ampliação do espaço do terreno. Quando eu consigo, né, estar na gestão, essa etapa tinha sido vencida do terreno. Então agora nós tínhamos que colocar a questão das obras.
mas nós já tínhamos, né, inclusive eu comemorei os 10 anos, né, nós já tínhamos mais de 10 anos, né, porque eu assumi, né, então, comemorado na minha gestão os 10 anos, então nós tínhamos também uma questão de uma reforma, né, porque eu costumo dizer assim, olha, o Instituto Federal, ele é uma escola pública, e a única forma de você ter que as pessoas tenham esse carinho, esse cuidado, é a escola estar visivelmente bem cuidada. Então, uma reforma no campus era necessária também naquele momento. Então, tinha questões de infraestrutura, tinha questões da parte da comunicação, e aí, eu acho que é o grande trabalho de um diretor, né? Todos os diretores vivenciam momentos diferentes, mas também tem uma característica importante para você se pleitear a ser diretor. Você tem que ter uma relação muito forte com o entorno, com a comunidade, não só a interna, estudantes e servidores, mas com a comunidade, o contexto onde você está no campus. Então, é óbvio, né? Para mim, que sou joinvilense, que tem essa característica, ficou muito fácil, né, de administrar isso, né? Mas é importante ter essa relação muito forte com a comunidade. Eu acho que como nós estamos como representante do campus, ela tem que ser algo construído, muito bem, né, desenvolvido. Então, na época, havia uma necessidade da comunicação, né, de trabalhar a questão de uma narrativa. Eu costumo dizer assim, olha, isso construído para que toda a comunidade, seja estudante, seja servidor, ele fale a mesma língua. Toda vez que a gente for apresentar o campus, tem uma narrativa muito forte. E isso a gente construiu. Então, daí nós, durante esses 4 anos, uma série de evoluções, né? Eu costumo dizer assim, olha, né, obras, nós conseguimos entregar obras, conseguimos, né, colocar novos cursos, novas ofertas, ampliamos o quadro de servidores, tudo isso aí foi ótimo, tá? Foi excelente, eu acho que estava dentro das propostas lá. 4 anos depois, ou seja, quando eu entrego a gestão, nós estamos vivenciando um outro momento, né? E aí eu costumo dizer assim, olha, né, se eu fosse continuar, né, sempre tem a questão das propostas de projeto. O que nós temos que trabalhar ainda muito forte, né? Nós estamos agora com essa narrativa, mas agora nós temos que trabalhar internamente para que a comunidade faça a defesa da educação pública, né? Cada vez mais eu vejo a importância da comunidade perceber a necessidade do Instituto ali dentro. Nós que estamos dentro, que estudantes, servidores, sabem do papel, da importância que é ter um Instituto Federal no seu município, na sua região ali. Mas eu acredito que o mais importante ainda é todos que estão ali fazer com que essa multiplicação, para que na comunidade, né, fique assim muito visível a importância. Engraçado, né, falar isso, porque para mim é algo natural, mas eu acho que talvez eu, você, as pessoas que conhecem a instituição, isso é muito natural. Então hoje eu penso assim, né, essa cada vez mais gerar de que cada um está ali dentro, seja estudante, seja servidor, ele multiplique essas falas, esse trabalho, e que essa cultura da defesa da educação pública, da educação gratuita, da importância do papel que se faz, que tem um Instituto Federal dentro de Joinville, no caso, ou dentro da sua região que você está. Eu acho que esse seria o grande desafio, né, agora, é constituir toda uma unidade, tá, dentro, falando de comunidade como um todo. Eu acho que esse é o grande desafio para, né, essa nova gestão, que eu acredito que o professor Mike vai trabalhar bem, né, eu acredito que é nessa vertente. Então, se eu fosse continuar e fosse fazer, não é que fazer diferente, seria um processo de continuidade de ideias, de construção, aquilo que eu falo, né? Um bom diretor, ele não faz a visão dele só para os 4 anos que ele está ali na gestão. Ele tem que enxergar a escola pelo menos para 20, 30 anos à frente. Mesmo depois, né, vocês que estão em Florianópolis, na Mauro Ramos lá, que tem mais de 110 anos, né, tem 111 anos, é fácil falar sobre uma questão de uma história toda. Tem uns campos que são bem recentes ainda, mas eu costumo dizer da narrativa, isso, é você ter uma construção tão estruturada, tão elaborada, tão bem definida, que você consiga enxergar o futuro, mesmo depois, quando nós não estivermos mais aqui. Um dia o Campus Joinville vai fazer 100 e poucos anos, com certeza. Eu não vou estar mais aqui, com certeza, não é? Lógico. Nunca se sabe. Mas, não, eu não vou estar mais aqui. Mas a ideia Matusalém. é que o legado... O legado, ele foi construído, ele foi desenvolvido. Eu acho que essa é a grande missão, né, de um diretor, é a visão, além dos 4 anos, ele construir uma estrutura, um caminho, pensando no futuro da instituição. E foi, eu falei, né, eu particularmente nunca tive sonho de ser o diretor, eu acredito que eu tinha e tenho ainda, né, um papel a exercer dentro da instituição. Quando eu vim para a instituição, eu já tinha 40 anos, né, eu ingressei no Instituto Federal, eu costumo dizer assim, olha, né, eu voltei às minhas raízes de formação.
eu literalmente voltei para fazer uma devolutiva, devolver tudo aquilo que eu acho que a instituição me deu, e eu tenho muito a agradecer. E uma forma de devolução foi essa, né? Eu costumo dizer assim, olha, né, se tiver alguém mais preparado e mais envolvido, não fico nem um pouquinho acanhado, dizer assim, por favor, né, venha à frente, se posicione, coloque, né? Eu gosto de construir equipes, lideranças, trabalho. Eu acho que é um caminhar natural, né, Jesué? Eu acho que a gente precisa de mais pessoas, porque a escola vai continuar mesmo depois que nós não estivermos, e tem que ter uma identidade, eles precisam saber do papel, da importância. Eu acredito que a instituição com jovens, pessoas, né, começando lá, me dá um ânimo, me mostra assim, né, que eu acho que nós estamos no caminho correto. Perfeito, Walter. Quando eu estive aí em 2016 entrevistando você para a tese de doutorado, você me contou que você participava, né, de um setorial da educação ali na CIG, né? Qual a importância desse relacionamento externo, já vinculando com essa tua resposta anterior, para a instituição e para o município de Joinville? Uhum. Não, perfeito, né? Na realidade, essa foi uma das grandes construções, né, que nós fizemos durante a gestão, né? O primeiro passo foi se aproximar junto a esses órgãos de representação, né? Então, desde prefeitura. A prefeitura, nós sempre tivemos uma boa relação, mas a ideia, né, durante os 4 anos, foi estreitar cada vez mais. Então, nós fizemos várias parcerias, nosso principal parceiro, inclusive, de vários projetos, foi a prefeitura. E nós, em contrapartida, nós literalmente participamos de um projeto, por exemplo, em Joinville existe um projeto que é chamado Agenda 30, que é para até 2030, como é que vai ficar, né, o sistema, o arranjo produtivo, para onde ele está caminhando. Joinville, naturalmente, né, vocês, para quem conhece, sabe que o setor metal mecânico é muito forte ainda na região, e ele foi o elemento de desenvolvimento. Então, as indústrias, né, as grandes indústrias se montaram aqui em Joinville, por isso que Joinville se tornou a maior cidade, né, a Manchester catarinense, no sentido de que ele acabou trabalhando. Mas Joinville não é só a indústria metal mecânica, nós temos indústria química, indústria na área, né, na área da informática, nós temos, ou seja, nós temos vários ramos, várias atividades. E aí uma iniciativa da prefeitura começou a trabalhar como é que seria Joinville em 2030, o que nós precisamos, quais são as áreas, né, os arranjos produtivos que vão se montar até 2030, e aí montou-se, né, uma série de grupos, e aí eu fiquei muito honrado e feliz em representar, né, a instituição como sendo, né, diretor, e nesse aspecto daí veio uma série de convites, entre eles a CIG. Eu presidia o núcleo de educação da CIG durante 2 anos e meio, aproximadamente, né, durante os 4 anos de gestão. 2 anos e meio eu tive ainda, inclusive, à frente, né, dirigindo um núcleo de educação em Joinville, que trabalha todas as escolas, não só as escolas públicas, né, a UFSC, a UDESC, mas também, né, as escolas particulares, né, várias escolas particulares, comunitárias, confessionais, e a gente sempre que, até porque Joinville é muito atrativo a área da educação, sempre que havia uma nova escola entrando, né, um novo grupo entrando em Joinville, eles vinham e conversavam com esse núcleo que é da CIG, então isso me ajudou muito, né, a colocar, acredito que o IFSC num papel de destaque. Junto ainda à prefeitura, acabei, né, participo inclusive ainda, né, de conselhos, né, então nós temos um Conselho Municipal de Inovação Tecnológica, onde, em virtude dessa Agenda 30 lá que nós tínhamos, eu acabei participando, para quais são os desenvolvimentos tecnológicos, quais são os caminhos, incentivar a ter, né, todos esses atores, né, esse ecossistema da inovação que ele possa ser desenvolvido em Joinville. Então a gente mobilizou, né, várias pessoas, empresas, pessoas que tenham, né, esse potencial, para realizar, né, a gente muitas atividades, inclusive organizadas, né, eu digo assim, orquestradas pela prefeitura, né, então aconteceu o JEDI, que era a Jornada de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação, né, o nome é bonito, né, JEDI, né, eu brincava, a gente pegava final de semana, muito, muito bonito, né, e eu digo assim, mas é muito criativo, né, falei para eles, ó, pessoal, registra isso aí. E aí a ideia central era trazer experiências de pessoas, desde empresários, professores, trazer toda essa comunidade, esses diferentes olhares para grupo de pessoas que estão querendo buscar fazer algo diferente e que vão ser no futuro mesmo, né? Em 2030 provavelmente estariam. Então a gente estava trabalhando muito nesse viés. Além disso, ainda faço parte do Conselho da Cidade, então todas as propostas que passam na Câmara de Vereadores, elas acabam passando pelo Conselho da Cidade. Lá eu represento também as instituições de ensino, são 4 representantes, né?
e eu fiquei muito feliz em ser, né, sou um dos 4, né, óbvio, né, sou um dos 4 titulares que tem lá, então a gente tinha esse papel, esse desenvolvimento, essa importância lá. Sem falar em projetos, a gente tem projetos com a Darcy Vargas, nos pediu para montar um planejamento estratégico para eles, né, então a gente pegou junto ao grupo de professores que nós temos na área de gestão hospitalar, eles estão desenvolvendo, né, ou desenvolveram na verdade, mas estão desenvolvendo o planejamento estratégico de uma maternidade que temos anos aqui dentro, em Joinville. Então começou toda uma ideia de como é que nós trabalhamos junto com a comunidade, a ideia de representação. Então a CIG foi importante, a prefeitura foi importante, né, e a partir dali a gente tem, né, várias hoje, né, eu costumo dizer assim, olha, né, nós temos que estar inserido dentro desse contexto, que é a questão de como a sociedade nos vê, mas principalmente como nós podemos estar ajudando a construção dela toda. Nós temos que fazer parte. Então, isso foi algo que a gente fez muito forte, né, em termos de representação externa. Hoje eu costumo dizer assim, olha, né, felizmente nós temos várias, inclusive aí agora não sou só eu, né? É óbvio que a ideia era essa, né? Desde o início a gente colocar vários servidores, pessoas que estão dentro, estão participando nós temos um conselho de educação, nós temos lá 2 pessoas fazendo a representação. Nós conseguimos um curso de teatro, começamos lá algo também novo. Joinville tem muito disso, tá? Eu fico muito feliz que foi na minha gestão, mas eu costumo dizer assim, não é eu, são as pessoas, né? Eles ousaram, né, colocar o curso de bacharelado em enfermagem, só temos aqui em Joinville, dentro do IFSC, né? Então, eu costumo dizer assim, a gente foi bastante ousado em colocar propostas, mas colocamos uma proposta madura. Eu trabalhei muito no sentido de organizar, sistematizar, mostrar como pode ser viável. Porque, às vezes, se coloca uma proposta ousada, ela se torna muito ousada, ela assusta e fica difícil de viabilizar. A proposta do teatro, por exemplo, é em parceria com a JOT, ou seja, com o município, com o pessoal da área que desenvolve a parte cultural aqui dentro, né, que eles têm as suas dificuldades, a gente pode trabalhar junto. Então, toda essa ideia, né, a gente trabalha sempre de aproximação. Eu acho que isso é importante mesmo. Para um diretor, essa relação com a comunidade é um papel fundamental. É você que representa o campus, né, não só um grupo de pessoas. Eu costumo dizer assim, olha, uma representação que tem um significado para mim muito forte, não só, às vezes, até a nível, né, não só estadual, mas a nível nacional, você tem um papel. Né, participei de alguns eventos, inclusive, né, que a gente vai para lá e eu costumo dizer assim, olha, né, eles não estão falando do Campo Joinville, do IFSC que está aqui montado, eles estão falando de uma rede nacional de educação, então você tem um papel, tem uma responsabilidade ainda maior. Walter, veja que durante as minhas entrevistas, né, eu toquei nesse assunto porque foi algo que me chamou muito a atenção. Na verdade, Joinville é a maior cidade do estado, né, tem um potencial de indústria muito grande, né, tá aí as grandes empresas até do mundo, como a Embraco, por exemplo, eu sempre gosto de lembrar, e na verdade, obviamente um diretor numa cidade menor vai ter mais dificuldades, talvez porque não esteja organizado. Joinville tem uma organização social maior, né, mas eu percebi ali com você uma forma efetiva, né, de atuação do diretor do campus, representando o campus, como protagonista de um processo de desenvolvimento regional. Ou seja, na verdade, mesmo que nos campos menores não tenha essa estrutura, mas juntar as universidades públicas e privadas, escolas públicas e privadas correlatas, né, e talvez líderes da indústria, né, e do comércio, para discutir o desenvolvimento na região por 10, 20 anos, parece ser algo que é um papel relevante também de um diretor. Então, muito importante essa tua fala, porque os novos diretores podem refletir sobre isso. Eu sei que cada um no seu estágio de desenvolvimento, cada cidade tem uma condição, mas é interessante que a gente seja protagonista, né? Eu soube, alguns campos fazem café da manhã com empresários, para trazê-los para conhecer o campus. Qual é o objetivo? Obter doações, ampliar estágios, né? Ampliar convênios. Então, assim, a gente tem que ter iniciativa, né? Não pode esperar um projeto que venha. Aliás, falando num projeto que venha, o Campus Joinville faz parte do Instituto Federal Santa Catarina, né, que tem aí seus 22 campos, e tem um relacionamento com a reitoria. De que forma você acha que o relacionamento dos campos pode ser melhorados com a reitoria a partir da experiência que você vivenciou aí nesses 8 anos como diretor de ensino e diretor do campus? Uhum. Olha, eu acho que começa já pela questão de como nós vemos a questão da reitoria, né? A reitoria tem um papel fundamental no sentido de organização, estruturação,
digamos assim, que é uma grande, nós temos uma orquestra, a reitoria é que rege, e nós estamos em momentos históricos diferentes, cada campus, né, como você mesmo disse, os diretores, eles vivenciam, né, situações bem distintas, alguns com problemas relacionados ainda à própria plantação, cursos, como é que se dá na comunidade, por isso que eu estava comentando, né, que eu acho assim, ó, essa aproximação, ela, porque você não é só na relação de trazer o empresário, mas também de conhecer, é uma relação dialógica, literalmente, né, que está acontecendo. E na reitoria, esse processo também tem que ocorrer. Então, quando você faz, né, você tem Joinville numa condição, Jaraguá em outra, né, Gaspar, né, todos os campos, os 22, né, os 20 municípios que nós temos, mas todos os campos, eles estruturados, cada um, né, com objetivos, com diretrizes. A reitoria, ela tem que trabalhar no sentido de organizar, ou sistematizar, e trabalhar que todos esses objetivos estejam convergindo para um crescimento em rede maior, ou seja, a educação é a nossa grande finalidade. Se é uma orquestra, o resultado nosso trabalho todo, né, é a questão da educação que nós, a educação pública que nós estamos trabalhando. E aí ele não vem só no sentido da certificação, no sentido só de você ter lá o curso de formação. Ele literalmente está no desenvolvimento da cidade, do trabalho, né, ele está no desenvolvimento da região, do todo o trabalho. Ele tem um papel muito mais amplo até. E a reitoria, ele tem que ser esse elemento, esse fio condutor, esse elemento que faz, se ele está regendo, né, lá, ele tem que ter uma relação de muito de conhecimento sobre as realidades que estão vivenciando cada campus. Ele tem que buscar, porque se nós representamos localmente, né, se um diretor ele representa localmente a instituição, o Instituto Federal, na reitoria nós temos um papel um pouquinho maior. Nós não só representamos no estado de Santa Catarina, né, ou seja, o Instituto Federal. A nível nacional, nós temos uma missão, uma responsabilidade, inclusive, de trabalhar a questão das políticas públicas para a educação, de que possa a gente ter essa dimensão, enxergar. E isso, para mim, né, ele trabalha justamente, né, numa forma onde os campos eles buscam esse planejamento, esse desenvolvimento, e a reitoria tem que ser esse suporte. Né, nós temos que ter uma forma de que a gente possa conduzir, né, o campus a um status maior e que todos tenham esse ganho. Então, quando tem projetos muito ousados, né, eu costumo dizer assim, olha, né, você tem um projeto ousado, não é a questão da reitoria me dizer apenas sim ou não se aceita ou realizar o projeto, se é importante ou não. Ela enxergar numa visão mais ampla, inclusive como rede mesmo, ela, né, ou seja, como rede federal, nós enxergarmos quais são os potenciais e onde nós conseguimos estrategicamente conseguir ter um desenvolvimento. A própria ação que você está fazendo agora, para mim, é uma ação que ela tem que ser, inclusive, coordenada pela RIA, porque é uma troca de experiências que muitas vezes, eu costumo dizer assim, não se deve reinventar a roda, mas muitas vezes a questão da identidade, da nossa história, ela tem que estar clara para quem está dentro da instituição. Então, normalmente, né, o grande papel da reitoria é essa. E essa relação com o campus, ela tem que ser uma relação muito próxima. Não no sentido só da batuta de reger, o momento que você vai crescer, vai se desenvolver, né, mas também no sentido de mostrar e dar esperança, expectativa àquele campus para eles poderem desenvolver. Cada campus ele está num momento histórico, mas eu acho que o fundamento, seja um campus, né, com mais de 4 mil servidores, seja um campus que tenha ali apenas 50 servidores, eu costumo dizer assim, olha, todos eles têm as expectativas de desenvolvimento e querem ver, né? Eu acho que é um sentimento natural, né? Você fazer pertencimento, você fazer parte da instituição. Você pertence a ela, aí você tem que se ter orgulho da que está fazendo. E muitas vezes, aquilo que você comentou, né? Em Joinville, talvez para mim, né, eu tenha sido privilegiado pelo fato da região de desenvolvimento. Mesmo assim, né, eu costumo dizer assim, olha, né, tem seus desafios. Aquele campus que está mais consolidado, já está há mais de 110 anos, ele vai ter os seus desafios. Eu acho que cada um deles, cabe aí à reitoria a entender esses desafios, e eu acho que esse é o passo inicial, é ter essa percepção de quais são as realidades de cada campus, e aí quando o campus faz qualquer proposta, qualquer projeto, qualquer articulação, a reitoria cabe a esse processo mesmo, de administrar, articular esse momento, esse trabalho para entender. Eu costumo dizer assim, olha, eu não tenho preocupação em alguém me dizer um não. Eu tenho mais preocupação em não ter expectativas, é não ter iniciativa, é não ter como
é aceitar que não vai acontecer mais nada. Então, a reitoria tem um papel fundamental, né? E, para isso, ela tem que conhecer a realidade dos campos. Num processo natural, né, que eu acho que a gente está... Você me perguntou sobre aos mais 4 anos, eu costumo dizer assim, olha, né, a minha experiência que eu tive com a reitoria, né, com o processo de reitoria, eu percebi que a gente tem muito ainda para avançar, a gente precisa ainda ter essa proximidade, nessa questão do diálogo, né, eu acredito, inclusive era até natural, né, os diretores, quando fazíamos os encontros, né, dos diretores, era natural que o diretor queria um momento para conversar com a reitora na época, né, e eu costumo dizer assim, olha, isso para mim é sintomático, um sintoma de que ele não está conseguindo ter uma comunicação efetiva, um diálogo, ele está tendo que fazer pegar um momento do que ele se deslocou até lá para tentar mostrar uma realidade que deveria ser algo muito perceptível para quem está na reitoria, deveria ser algo natural. Sei que é um desafio, não é algo simples, mas é algo que eu acho assim que é o papel da reitoria e que é algo fundamental no sentido mesmo de entendimento para que o campus possa se desenvolver e crescer. Nós temos hoje... Perfeito. Nós temos hoje uma estrutura de vários campos e eu costumo dizer assim, olha, né, temos que trabalhar sempre como grandes parceiros, como sendo uma forma que você trabalhe próximo e cada um consiga ajustar o seu projeto de campus, né, aquilo que eu falava, além dos seus 4 anos, para que você enxergue a mais à frente. E aí realmente, aí eu acho que a ideia da reitoria sempre foi de organizar, sistematizar, informar, tá? É um processo natural, né? Durante os 4 anos, uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso, né? Recebo as informações, pouco havia de diálogo, isso era uma preocupação minha, né? E aí toda vez que levava, porque esse é o papel também do diretor, é ser representante nesses encontros dos diretores, é representar o campus, qual é a realidade, o que uma ação, uma política institucional do IFSC, ou mesmo nacional, né? Uma política, como ela afeta o seu campus, como é que ela vai afetar as pessoas que estão lá. Então, é fundamental esse processo. Perfeito, Walter. Sabe que a gente poderia ficar conversando aqui horas, eu tenho muito respeito e admiração pelo seu trabalho e sua forma de pensar, né? Aliás, essa questão da reitoria, né, a gente espera estar assumindo em breve, é um compromisso da gestão do professor Gariba, né, que o reitor eleito do IFSC, a questão da aproximação para os campos, com mais diálogo, né, com mais conversa, até mesmo aprimorando, né, essa forma de estar perto, não só no momento de formatura, mas sim também no dia a dia, auxiliando, obviamente, né, contribuindo com a administração dos campos. Eu acho que esse relacionamento pode fazer muita diferença, né, nos próximos anos. Para encerrar, que a gente vai deixar aí, obviamente, muitas perguntas de fora, né, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e desse uma mensagem, que conselhos você daria para os novos diretores que estão assumindo os campos do IFSC aí nesse ano, que assumiram ou que vão assumir definitivamente aí em breve os campos do IFSC. Uhum. Bom, Josué, eu nunca gostei muito da ideia de dar conselhos, porque dá a impressão que eu sou mais velho do que eu já sou, né? Dá a impressão, talvez, até... Sábio, é mais sábio. Mas é engraçado, né? Eu acredito da seguinte forma, né? Para quem está diretor, ou até mesmo, né, para quem já foi, ou até para quem deseja um dia ser diretor, eu posso dizer para vocês com tranquilidade, que eu estive à frente, não é? De que, olha, né, uma missão que vocês viram ali, representações, desenvolvimento, você tem que ter iniciativa, né? Tem que ser uma postura proativa. Eu acho que o fundamento principal para vocês, se é que posso falar em conselho, façam, né? Estejam próximos da sua comunidade. Durante o processo, falei para vocês que um desafio nosso era a comunicação, nós temos vários, questão de encontro com a direção, abrimos uma agenda de contato para ter a direção de portas abertas, durante os intervalos gostávamos de sair para conversar com os estudantes, para a movimentação. Então, eu acredito assim, né, conheça a sua realidade, o seu campus, né, não no sentido de conhecer, no sentido só. Eu acho que nós temos que estar abertos sempre a ouvir, mesmo quando vier críticas, tá? Entendo, né, que as críticas vão ser naturais, mas o mais importante é você perceber de que você está à frente lá. Então, um grande papel nosso sempre foi tomar decisões, as tomadas de decisões, elas têm que estar embasadas. E para isso você tem que ouvir bastante, o diálogo sempre foi uma ferramenta, então, para você que foi,
ou vai ser, trabalhe bastante essa questão do diálogo, de saber ouvir, de conversar bastante com as pessoas, anotem lá o que vocês perceberem que está acontecendo. Eu acho que o diretor, o bom, né, para mim essa é a imagem que eu sempre criei de um diretor. Ele parece que sempre presente, ele está sempre, você está vendo ele passando ali no corredor, ele está olhando, ele está observando pessoas, está conversando, fazendo, interagindo, né? A gente fez várias ações como essa, como piquenique, né? A gente fazia dias, Joinville chove bastante, mas tinha alguns dias, tem um gramado bonito lá, te convidava a fazer um café coletivo lá, o pessoal vinha, e é muito gostoso ouvir, tá? Eu acho que isso vai dar para vocês não só questão de a ideia de como é que está o andamento do trabalho, de vocês vão criar novas ideias, e é bom sempre ouvir as pessoas. Eu até algo, se eu pudesse recomendar a vocês, mantenha um canal de diálogo muito aberto, muito franco, muito tranquilo. E aí, já que nós estamos falando em missões, né, eu diria para vocês que primeiro passo, né, eu acho assim, né, eu tenho que dizer para vocês, para quem foi eleito diretor, né, fico muito feliz que novas pessoas estão buscando estar à frente. Isso me mostra a questão da continuidade da ensino. Estamos no caminho correto, a gente está criando novos líderes, novas pessoas que estão à frente. Então você já né, queira ou não, você já foi eleito, você é uma pessoa, né, que tem o seu destaque, o seu mérito no seu trabalho. Não se preocupe com esses outros aspectos, você já tem esse mérito. O que nós temos, né, e aí é como uma recomendação mesmo, né, é ter esperança. Eu acho assim, a esperança de que nós vamos, né, à frente, e a gente vai sempre depender de pessoas. A escola não é as obras, né? Eu fiquei muito feliz em ter entregue obras, mas na realidade eu acho que os grandes resultados que a gente consegue obter no trabalho é justamente de quantas pessoas eu conheci, eu tive contato ali dentro. O Campus Joinville tem em torno de 150 servidores, em torno aí de uns 1.800, 1.900 estudantes no campus, e dos servidores, pelo menos, conhecia todos eles pelos nomes, e dos estudantes, muitos deles vieram e fizeram esse contato. Isso, para mim, conhecer pessoas, desenvolver isso como pessoa, isso para mim foi um significativo. Tá? E aí, é óbvio, né? Aquele sentimento de realização, depois de 4 anos passando à frente, vendo o que você conseguiu, né? Tá com a escola, entregá-la bonita, né? Mesmo em épocas que foi meu grande desafio, né? Falei para vocês da parte fácil ali, né? Daquele que eu tinha lá. Mas o desafio era fazer isso sem ter orçamento garantido, sem ter, né, épocas de cortes, bloqueios e assim por diante. Então eu costumo dizer assim, olha, a gente tem que ser criativo, tem que ser, né, então a gente tem que ter esperança, sim, mas também tem que ter perseverança. A gente não deve, né, ficar, né, acuado pensando que as coisas a gente não tem que persistir, a gente vai conseguir mudar, talvez não seja na velocidade que você queria, mas eu acho que vai acontecer. Então temos que acreditar, esperança, fé. E o segundo aspecto para mim, né, é daí você perseverar. E aí a perseverança, eu acho que ela está muito relacionada às pessoas que estão no teu entorno, em volta de você. Conheça bem a tua equipe, faça, né, eu acho que um bom levantamento, trabalhe, desenvolva a tua equipe. Você tem pessoas ali, e eu costumo dizer assim, olha, né, eu fiquei muito feliz em ver as pessoas que trabalhavam comigo com a vontade de dar continuidade, e é uma linha de raciocínio, né, bem lógica, no sentido de que havia um projeto de instituição, além dos 4 anos onde eu estava à frente, e que essas pessoas, elas vão do seu jeito, da sua forma, como elas enxergam, a sua visão continuar. Então, eu acredito que é a grande missão nossa, né, lembra que eu falei de a gente levar um pouquinho, eu levei muito dessas pessoas, eu fiquei muito grato, eu acho que é outro sentimento importante, o resultado final, foi a gratidão. As pessoas, né, não precisam, eu não quero, né, eu me sinto desconfortável quando as pessoas me elogiam, né, mas é coisa minha, né, mas eu costumo dizer assim, olha, né, pessoal, né, o sentimento de gratidão é algo, assim, fantástico, tá, ele te deixa, assim, muito bem como ser humano, como pessoa. E ao final dos 4 anos, eu senti assim que as pessoas ficaram gratas pelo fato de eu ter me empenhado, acho que todos perceberam o esforço. Tu não precisa ser perfeito, né? Eu costumo dizer assim, olha, nem pense, né? Perfeição de gente nós somos, né? Nós temos uma série de qualidades, virtudes, mas também temos nossos defeitos e a gente tem que reconhecer isso. O mais importante é que cada um faça esse esforço, fazer o melhor que você puder naquele momento que você está. Eu acho que essa é a grande missão. Então, para vocês que estão aí nessa missão como diretores, não se esqueçam, tá? As pessoas acreditaram em vocês, eu acredito em vocês, eu acredito que vocês vão ter um futuro brilhante e assim como eu, vão depois, ao final desse período, desse mandato,
vão colher todos esses resultados que eu diria para vocês que me deixam assim muito feliz, e eu acredito que vocês também vão ser felizes nesse aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Walter. Realmente aí você não gosta de elogio, mas eu sou obrigado a finalizar a conversa elogiando, né, e agradecendo e tendo orgulho de fazer parte dessa equipe aí do professor Gariba contigo, né, na Pró-Reitoria de Relações Externas, né, de Extensão e Relações Externas. E já faço aqui o convite da gente, assim que assumirmos, eu fazer outra entrevista para você apresentar quais são os principais projetos que você tem perspectiva de implantar à frente da Pró-Reitoria, né? Então vamos virar a página, né, do campus, aí agora vamos abrir um novo capítulo em breve. E, obviamente, essas conversas, né, permitem que as pessoas possam conhecê-lo também melhor, né, e que também possam tirar proveito do seu aprendizado, né? É sempre bom aprender com outras pessoas que já passaram, né, pelo cargo. Eu chamo isso de mentoring, né? Mentoria, né? Ou seja, você, quando ouve uma pessoa que esteve à frente, não está lendo num livro ou uma pessoa teórica, é alguém que esteve lá dentro do campo, brincando assim com as metáforas futebolísticas, né? Esteve lá jogando dentro do campo e sabe como funciona, né? E sabe exatamente os atalhos do campo. E muitas pessoas passam, às vezes, 2, 3 anos para aprender certas coisas. É comum, né? O aprendizado vem com o tempo, né? Principalmente se você não teve uma experiência anterior de gestão como direção de ensino. Então você já entra na direção, então você tem um tempo de adaptação. Então esse ano, como é um ano atípico, né, onde todo mundo aqui teve esse enfrentamento de milhares de mortes, o medo, né, o estresse social, e além disso o próprio momento político que a instituição vive, né, de não ter o reitor eleito empossado ainda, né, e as pessoas estarem pro tempo, né, é momento de aprendizado, né, aproveitar esse momento para a gente aprender, né, uns com os outros para seguir em frente. Muito obrigado, fique bem, fique com saúde aí e daqui a pouco a gente volta aí com mais uma entrevista aí com outro diretor e também contigo depois, Walter. Obrigado, viu? Vou parar a gravação aqui.